Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal Interior Esportivo RS. Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco, falar um pouco sobre alguns jogos e como que está o panorama das últimas 3 rodadas de algumas equipes do nosso interior. Porque nós teremos agora no sábado, próximo sábado, a última rodada, a 6ª rodada, a última da primeira fase, onde vai definir os 8 classificados para as quartas de final e os 4 que vão disputar o quadrangular do rebaixamento. E no meio desse caminho, entre 3ª e 5ª rodada, a 5ª rodada que aconteceu no último fim de semana, tivemos alguns resultados surpreendentes, outros já eram esperados e alguns tropeços que não eram esperados. Então, assim, por exemplo, a gente teve um clássico Caju na 4ª rodada, Caxias Juventude, aliás, Juventude e Caxias, no caso, que era no Jacone. O Juventude confirmou o favoritismo, venceu em casa. O Caxias lutou, mas não conseguiu pontuar. E depois o Caxias teve já no fim de semana, 5ª rodada, teve mais um jogo fora de casa contra o São José em Porto Alegre. O São José venceu por 1-0. Então o Caxias vem de 2 derrotas, segue na vice-liderança do seu grupo, já está classificado, mas deu uma tropeçadinha em 2 rodadas consecutivas. O clássico, tudo bem, o clássico você espera tudo, né? Ainda mais um Juventude e Caxias. Mas o jogo contra o São José, mesmo sendo fora de casa, acreditava-se que o Caxias poderia buscar pontos, vencer, empatar. Lembrando então que a última rodada é no sábado, 16h30. Todos os jogos, 4h30 da tarde, porque todos os jogos definem alguma coisa no campeonato, desde classificação à próxima fase até os que vão disputar o quadrangular do rebaixamento. Tivemos também o Guarani de Bagé vencendo na última rodada, depois de vários tropeços. Teve derrota, mais uma derrota no meio desse caminho, e estava complexa a situação do Guarani de Bagé. E aí agora nas últimas rodadas o Guarani buscou pontos importantes e chegou uma boa pontuação. Precisa definir sua situação final, se vai conseguir a classificação entre os 4, se vai ficar em 5º e acabar disputando o quadrangular do rebaixamento. Mas dos classificados, a gente já contava, né, com dupla Grenal, como foi na projeção inicial lá, dupla Caju, que também já estão garantidos na próxima fase. E aí nós temos uma briga com o Ipiranga num grupo, o São Luís no outro, nesse momento em 3º. Vamos ver se eles vão continuar nos 3º lugares. Eles se enfrentaram no último final de semana, né, o clássico da região Norte e Noroeste, em Juí, São Luís e Ipiranga. O Ipiranga fez 2-0, abriu 2 gols de vantagem. O São Luís foi buscar, conseguiu empatar o jogo, e aí ficaram os 2 nos 6 pontos, e aí com os outros resultados permaneceram em 3º lugar dos seus respectivos grupos, cada um deles. Só que, por estar muito parelho essa briga, os 2 podem ficar fora da próxima fase ainda. Então eles precisam garantir pontos nessa última rodada, e se vencer, eles se garantem na próxima fase, se vencerem seus jogos, São Luís e Ipiranga. Agora, se, por exemplo, empatarem suas partidas, eles vão ter que contar com outros resultados. Então, vamos ver o que acontece. E a 4ª vaga tá bem brigada. Agora o São José
Nenhum dos grupos chegou com a vitória contra o Caxias, entrou nesta briga. E o Guarani de Bagé está brigando no outro grupo. E vamos ver como é que termina. Os projetados na briga contra o rebaixamento é que está muito próximo do que a gente pensava. O Avenida, o Inter de Santa Maria e o Novo Hamburgo, eles, por estar muito parelho, eles ainda têm uma mínima chance da quarta vaga. Mas depois de 5 rodadas já completadas, é muito difícil imaginar que eles vençam seus jogos e contem com os resultados paralelos para conseguir a quarta vaga. Então é muito provável que tanto o Inter de Santa Maria quanto o Avenida e o Novo Hamburgo, assim como o Monson também chegou a 5 pontos, tem chance de classificação na última rodada, mas eu sinceramente acredito que vão ser esses 4 aí que vão brigar contra o rebaixamento, mesmo que o Guarani de Bagé também tenha a chance de cair para o quadrangular, o rebaixamento, mas eu sinceramente não acredito. Nós tivemos bons jogos, o Clássico Caju foi um bom jogo, o jogo entre Avenida e Ipiranga foi um resultado surpreendente, porque o Avenida vinha sendo derrotado por todos, e aí na quarta rodada enfrentou o Ipiranga em Santa Cruz, tudo bem, era em casa, mas o mais surpreendente foi o 3-0 que o Ipiranga sofreu. Que o Ipiranga criou muito pouco, o Ipiranga chegou muito pouco no ataque naquele jogo, e o Avenida foi muito superior, como a Avenida ainda não tinha sido campeonato em 3 rodadas, a Avenida tinha 1 ponto. E aí, de repente, consegue essa vitória em casa, que surpreendeu muito. O Ipiranga vinha tropeçado em casa contra o Guarani de Bagé, apenas empatou. E aí precisava buscar pontos fora. O ideal seria uma vitória, mas se fosse um empate já ajudava nessa pontuação parelha do grupo. E acabou sofrendo um 3-0, que complicou a situação. Mas aí que era um jogo que poderia colocar o Ipiranga em uma boa posição, né? Se tivesse vencido. E aí depois empatou com o São Luís e agora precisa confirmar. Assim como o São Luís também teve bons jogos em casa, não conseguiu vencer o Ipiranga, não conseguiu vencer o Caxias em casa. Então tá sendo muito parelha essa primeira fase nas equipes de, por exemplo, Ipiranga, São Luís, Guarani de Bagé, bem como a gente projetava, que seria muito parelho, muito brigado essas vagas por estas equipes. Só que a pontuação está um pouco abaixo. Eu achei que poderia ser um pouco mais alta a pontuação dessas equipes, mas aí teve muitos empates entre elas, né? Principalmente nas 3 primeiras rodadas, teve muito empate entre essas equipes. São José agora foi a 8 pontos, se colocou bem para classificar, mas começou também tropeçando em casa. Tudo bem, o Inter de Santa Maria, mas o Inter de Santa Maria jogou muito pouco naquela primeira rodada. Pontos que agora parece que não vão fazer falta para o São José, mas naquele momento inicial poderiam ter feito. Enfim, eu queria colocar um pouco sobre alguns panoramas dessas equipes nossas do interior, dizendo que está bem conforme o projetado até o momento. Podemos ter alguma surpresa na última rodada, porque todos os jogos são no mesmo horário, sábado, 16h30, os 6 jogos que definem tudo, definem todos os 4 de cada grupo, todos os 4 que vão disputar o quadrangular do rebaixamento. Então nós podemos ter alguma mudança surpreendente, como tudo ocorre no mesmo horário. Mas
eu queria trazer um pouco desse panorama, um pouco das minhas opiniões relacionadas aos trabalhos. O Ipiranga é uma equipe que, tudo bem que fez uma reformulação, mas o Ipiranga todos os anos tem que fazer esse tipo de reformulação, de montar um grupo com 12 a 15 novas contratações, e faz bom Campeonato Gaúcho. Se recuperou, mas começou mal. Se recuperou agora nas últimas rodadas, chegando a 6 pontos. Teve condições de estar com pelo menos 8 pontos e praticamente garantido. Mas acredito que possa seguir um bom trabalho e esse trabalho pode render frutos durante o ano. Assim como o Caxias, começou tropeçando, também com uma grande reformulação no elenco, mas agora se colocou bem. Tem uma última rodada ainda, joga em casa, é contra o Internacional, mas joga em casa, em Caxias. O Inter, por ter Campeonato Brasileiro correndo ao mesmo tempo, começa hoje, tem jogo no outro meio de semana também. Pode ser que vá com uma equipe mista ou reserva, então isso pode ajudar o Caxias a conseguir seus pontos. O Juventude também, o Juventude está bem colocado. Tem o Grêmio em Porto Alegre, mas com a mesma situação do Caxias, mesmo sendo fora de casa. O Grêmio deve ir com uma equipe mista ou reserva, por causa do Campeonato Brasileiro, começa hoje, tem jogo no outro meio de semana também. Então o Juventude pode beliscar alguma pontuação, quem sabe fora de casa. E aí vamos ver como ficam as posições finais nesses grupos e como fecharam os 8. E depois disso a gente já vai ter também, dependendo da classificação, de quem classificar entre os 8, as vagas de Série D definidas e vagas de Copa do Brasil aí mais adiante, porque aí tem que ver como é que fica, por exemplo, a dupla Grenal avançando, abre para mais equipes, porque a dupla Grenal agora com a mudança do brasileiro tem vagas garantidas na Copa do Brasil. Então as 3 vagas do Gauchão devem vir do 3º ao 5º. E aí a gente tem que aguardar para ver, depois das quartas de final, como que fica essa questão das vagas. São trabalhos interessantes. O Guarani de Bagé mostrou que evoluiu na estrutura, o gramado melhorou, a iluminação melhorou, mesmo com o problema que teve lá no jogo contra o Grêmio, nas rodadas anteriores, de problema de sobrecarga em transformador, mas se resolver essa questão, a estrutura está melhorando ano a ano, com as cotas de Série D, cota de Série A de Gauchão, cota de Copa do Brasil, mesmo uma fase de Copa do Brasil dá quase 1 milhão, para uma equipe do interior como o Guarani, como o próprio São Luís, o São José. São equipes que aproveitam bem essas cotas, essas rendas para investir na estrutura. E espero que isso siga acontecendo, que é o que o nosso interior precisa, para as equipes seguirem trabalhando e cada vez mais buscando destaque no cenário nacional. Espero que vocês tenham gostado desse panorama que eu quis fazer aqui dessa primeira fase, trazendo um pouco sobre o que aconteceu, sobre as nossas equipes do interior. E vamos então para a última rodada, vamos acompanhar os jogos, os desfechos, as definições, e aí depois conversaremos sobre todos os classificados, quem vai disputar o quadrangular do rebaixamento, quem tem maiores chances de escapar do rebaixamento, quem dos nossos clubes do interior tem maiores chances de chegar na semifinal, de acordo com os confrontos que vão se definir no próximo sábado. Espero que tenham gostado, que sigam me acompanhando, deixem o like no vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e até o próximo conteúdo.